Uma em cada 10 mulheres no mundo faltam a aula por falta de absorvente, por não terem acesso ao absorvente. Isso é um dado da ONU, tá? Então, a gente precisa, assim, quando a gente fala de pobreza menstrual, pensar que existem mulheres no mundo que não têm acesso a isso. Nenhum tipo de acesso. E os tabus e mitos não contribuem de forma nenhuma para que esse acesso fique mais facilitado, assim como a falta de políticas públicas também não contribui para que esse acesso fique facilitado. Olá, eu sou Elaine Miragaia e esse é o canal Mandalas de Gaia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a menstruação como um tabu e sobre pobreza menstrual, dando sequência então aos vídeos relativos ao mês de maio, que é o mês da visibilidade e da higiene menstrual. Então, para a gente poder começar a falar sobre isso, é importante que a gente saiba o que é tabu. Tabu é tudo aquilo que não é discutido ou abordado, tá? E é proibido por alguma coisa, ou por alguém, ou por alguma lei, convenção social, porque não se pode falar sobre aquele assunto, tá? E muitas vezes esse assunto, em termos de crenças e religiões, ele não é abordado justamente porque ele tem um caráter ou divino ou impuro, tá? E a menstruação, ela figura nisso tudo. Se a gente for parar para pensar nas sociedades bem primitivas, a mulher era vista como algo sobrenatural, talvez até mesmo místico, justamente porque ela sangrava com uma certa periodicidade e ela não morria. Né? Se a gente for pensar aí numa sociedade que não tinha conhecimento da fisiologia, da medicina e das possibilidades de cura, né, para os sangramentos, a mulher sangrava, ela tinha uma hemorragia todo mês e ela não morria por essa hemorragia. Então ela tem esse caráter, ao mesmo tempo que é divino, né? Com o tempo esse caráter foi se tornando impuro. Então o que acontece? Nós, enquanto mulheres, somos educadas a nos sentir constrangidas e envergonhadas com o nosso ciclo, tá? Justamente por quê? Porque nós, enquanto história, né, social, história social, desenvolvimento, né, da humanidade, fomos ao longo desse desenvolvimento associando o sangue à impureza, o sangue a veneno. A antiguidade teve um papel muito importante nisso, principalmente o cristianismo, que considerava a mulher impura no período menstrual, mas não é só o cristianismo, tá? Outras religiões também têm essa visão da mulher como impura durante o período menstrual, da mulher como suja durante o período menstrual, né? E assim, a gente ligou o sangue a ferimento, a machucado, e é muito banalizado o sangue que vem da violência. Então é muito comum, a gente aceita com muita facilidade o sangue que vem da violência, mas o sangue que sai de dentro do corpo de uma mulher, ele não é visto com tanta aceitação, com tanta naturalidade. Do meu ponto de vista, isso deveria ser ao contrário, né? O sangue advindo da violência deveria causar muito mais terror, assombro, medo, do que o sangue advindo do corpo feminino. Ainda mais que hoje, em pleno século XXI, a gente sabe que o sangue, ele é um sinal de saúde, o sangue menstrual, né? É um sinal de saúde, e ele é um sinal da ciclicidade feminina, de que esse corpo está funcionando muito bem, né? Então, na Idade Média, o sangue ele era considerado um veneno. O catolicismo influenciou a sociedade a ver o sangue menstrual como veneno. Novamente, não só o catolicismo, outras religiões também viam dessa forma. E começou então a influenciar a forma como as pessoas viam o período menstrual. Associado a isso veio toda a construção patriarcal da imagem feminina, né? E aí a gente teve a Idade Média, caça às bruxas, a menstruação, entender a periodicidade menstrual, a ciclicidade, o funcionamento do corpo, associar os ciclos com os ciclos da lua e da natureza, principalmente na antiguidade, era um sinal de autonomia.
Durante a Idade Média, caça às bruxas, não era interessante termos mulheres autônomas, até porque o patriarcado ele já estava começando a ser construído. Então, quanto mais submissas e menos autoconhecimento as mulheres tivessem, melhor para a construção do patriarcado. Então, a mulher que tivesse um mínimo de entendimento sobre o seu próprio corpo, ela era considerada bruxa, né? Por isso mesmo tantas mulheres morreram na fogueira. Somente no início do século XX é que a sociedade começou a ter um entendimento melhor do que é a menstruação e das questões hormonais que envolvem a menstruação, que não é uma coisa simples. A gente tem dois ciclos hormonais acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem o ciclo ovariano e o ciclo uterino, então não é uma coisa tão simples de ser entendida. E somente no começo do século XX é que isso começou a ser entendido. E aí vem o feminismo também na década de 70, né? O feminismo ganha força na década de 70 e começa a trazer então os questionamentos referentes ao ciclo feminino, ao corpo da mulher, às funções menstruais e tudo o que envolve esse universo menstrual. Porém, mesmo chegando lá na década de 60, desculpa, com o feminismo, já entendendo todas as questões hormonais, a gente já tinha toda uma construção em cima da menstruação, como impura, como suja, como venenosa, que foi embutindo na mulher esse medo e esse afastamento do próprio corpo, tá? É comum nós sermos educadas logo que nós menstruamos pela primeira vez, no sentido de que agora você precisa tomar cuidado, porque o sangue vaza. Sim, de fato o sangue vaza, acontecem vazamentos. E isso é muito vergonhoso, as pessoas não podem saber que você está menstruada. Muita gente associa a menstruação à sujeira. Muita gente associa a menstruação a alguns mitos, por exemplo, mulher não pode cozinhar enquanto está menstruada, mulher não pode lavar o cabelo enquanto está menstruada. Se a mulher se aproximar de alguma fonte de água durante o período menstrual, ela vai contaminar essa fonte de água. Não pode ficar com o pé no chão. Enfim, tantas e tantas histórias que nós crescemos ouvindo sobre o ciclo menstrual são perpetuadas ao longo da história e fazem com que muitos mitos sejam criados em cima disso. Uma outra coisa que é muito comum e acontece hoje em dia ainda é nós sermos vistas como incapazes de convivermos socialmente enquanto estamos menstruadas. Isso é um mito. A gente, de repente, pode até não ter vontade de sair de casa por vários desconfortos físicos que a menstruação pode trazer. Mas isso não nos deixa inábeis ou incapazes de lidar com o outro, de lidar com questões referentes ao outro, incapazes de socializar, né? E uma outra coisa que é muito comum que acontece são as piadinhas ridículas, machistas e misóginas, às quais nós ainda estamos sujeitas em pleno século XXI, relativas ao nosso ciclo. Nenhuma mulher pode se alterar por nenhum motivo, que a primeira coisa que a gente escuta é: tá de TPM? Ou, tá menstruada, é por isso que ela tá agindo desse jeito. Nenhuma mulher tem direito a ficar brava, a se revoltar com alguma coisa, a se colocar os próprios limites, porque tudo isso é visto como inadequações do período menstrual, tá? E o que acontece? A gente também não é ensinada, muito provavelmente porque nossas mães também não foram ensinadas, né, da forma adequada, a se relacionar com o corpo e a entender o próprio corpo. Né? A gente nenhuma escola e nenhuma mãe explica direitinho pra gente o que acontece com o próprio corpo. Talvez porque não tenham informações suficientes e de uma forma mais ideológica, talvez porque não seja interessante que a gente saiba como o nosso corpo funciona. E justamente por isso a gente vai acreditar nos mitos e nos tabus que a gente vai recebendo, né, que vem de fora. E isso faz com que a gente se desconecte do que é nosso, do que nos pertence, do nosso próprio corpo, do nosso próprio ciclo, dos nossos cheiros, inclusive, né? E justamente a falta de educação que existe de um modo geral, essa deficiência educacional e todos esses mitos e tabus que foram construídos
em torno da menstruação ao longo da história da humanidade contribuem muito para as questões relativas à pobreza menstrual. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é pobreza menstrual? É a falta de acesso a produtos, a espaços seguros, a incapacidade de gerenciar a menstruação, seja por uma questão de vergonha, de medo ou mesmo de estigma e capacidade financeira, né? Se a gente não tem o poder aquisitivo a gente não vai ter acesso a tudo aquilo que é necessário para o período menstrual. Então, alguns dados que são muito importantes, eu vou dar uma colada descarada agora para eu não errar nos números, tá? O Brasil é um dos países onde a taxação sobre os produtos menstruais é imensa no planeta, tá? É um dos maiores países onde o imposto é maior no planeta. A questão menstrual, os produtos de higiene menstrual não são considerados produtos de primeira necessidade, tá? Então não tem distribuição gratuita de absorvente para as mulheres. As mulheres estão entre os 5% mais pobres da população e precisam, em média, trabalhar até 4 anos para custear todos os absorventes que elas vão usar ao longo da vida. 17% das mulheres entre até 19 anos e 11% das mulheres com mais de 80 anos não têm acesso à rede de distribuição de água no Brasil. Como cuidar da saúde menstrual sem acesso à água, sem acesso a absorvente, tendo que trabalhar 4 anos da vida para custear tudo aquilo que vai ser usado ao longo da vida menstrual. 30% dos brasileiros menstruam, isso equivale a 60 milhões de pessoas. Temos 60 milhões de mulheres menstruantes no Brasil. 25% dessas mulheres têm a vida laboral e escolar prejudicada por conta de não terem condições de cuidar adequadamente da sua higiene. 19% das mulheres entre 18 e 25 anos e 26% das adolescentes de 15 a 17 anos não têm dinheiro para comprar absorvente. E esse não ter dinheiro para comprar absorvente acarreta no uso de materiais inadequados para conter o sangramento, entre eles jornal, sacola plástica, folha seca, miolo de pão, paninho que nem sempre é higienizado adequadamente, e tudo isso contribui para adoecimento, infecções ginecológicas e, consequentemente, esterilidade, tá? A população carcerária também não recebe absorvente e é muito comum dentro dos presídios acontecer das mulheres terem relações sexuais com os carcereiros para poderem receber o absorvente que elas teriam direito por lei, né? E absorvente tem que ser que nem camisinha, tem que ser distribuído no postinho de saúde. Por quê? Da mesma forma que a camisinha é uma forma da gente se prevenir contra a gestação e doenças transmissíveis, a menstruação faz parte do nosso ciclo de vida sexual. Então a gente precisa, sim, que seja distribuído gratuitamente nos postinhos de saúde. 1 em cada 10 mulheres no mundo faltam a aula por falta de absorvente, por não terem acesso a absorvente. Isso é um dado da ONU, tá? Então, a gente precisa, assim, quando a gente fala de pobreza menstrual, pensar que existem mulheres no mundo que não têm acesso a isso. Nenhum tipo de acesso. E os tabus e mitos não contribuem de forma nenhuma para que esse acesso fique mais facilitado, assim como a falta de políticas públicas também não contribui para que esse acesso fique facilitado. Então, precisamos pensar mais sobre a menstruação, precisamos naturalizar a menstruação, para que a gente, além de vencer os mitos e tabus, possamos também diminuir a pobreza menstrual e facilitar o acesso aos itens de higiene básico para muitas mulheres. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Semana que vem a gente traz mais conteúdo sobre menstruação para vocês.